Continuando falando aqui sobre filosofia e ética, quando nós acompanhamos aí a história, né, das ideias éticas desde a antiguidade clássica, né, que é o período aí que os gregos e os romanos dominaram, até os nossos dias, nós podemos perceber que nós encontramos aí o problema, né, um problema no centro da violência, ou seja, os meios, né, a violência é um problema e nós estamos sempre procurando meios para evitar, para dominar, para controlar essa violência, né? Então, aqui nós vamos continuar falando sobre ética e violência. Então, as diferentes formações sociais e culturais, elas instituíram aí os conjuntos, né, de valores éticos, como os padrões de conduta, né, das relações interpessoais, do comportamento social, né, que pudessem aí garantir a integridade física e psíquica, né, dos membros dessa sociedade e também a conservação, né, desse grupo social. Então, as várias culturas aí, as sociedades, elas nunca assim definiram nem definem a violência da mesma maneira. Ao contrário, né, elas dão assim conteúdos diferentes segundo os tempos e os lugares em que acontece aí essa questão da violência, né? E a violência, ela é percebida como o exercício da força, né? É algo bruto, grotesco, né? E de coação psíquica, né? Que é a violência psicológica, né? E essa coação psíquica, ela abriga aí, ou ela obriga, né, o indivíduo a fazer alguma coisa que ela não deseja fazer, que é contrária aí aos seus desejos, aos seus interesses, ou a violência física, né, que é contrária aí à questão do seu corpo, a questão da sua consciência. Então, causa danos assim profundos, irreparáveis, e muitas vezes pode levar à morte, a questão aí da loucura, né, a da autoagressão, que nós vemos muito aí na questão dessa questão da autoagressão, os jovens se mutilando aí, e a agressão também aos outros, né? Então, parte aí para a agressividade para com o semelhante. Então, quando ela, uma cultura, assim, ou uma sociedade, ela define, ou que ela entendeu por mal, crime, vício, é aquilo que julgam a violência contra o indivíduo ou contra um grupo. Né? Às vezes é colocado esse ponto nessa questão, né? O mal, o crime, ele é uma violência contra o semelhante, né? E a nossa cultura, para nós, aqui a violência ela é entendida como o uso da força física, né, do constrangimento psíquico, né, por obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza ou seus desejos. Então, a violência, ela é a violência ou a violação, digamos, da integridade física e mental, da dignidade humana, né? Então, o, nós podemos colocar aqui como violência, né, um assassinato, uma tortura, as injustiças, a mentira, o estupro, a calúnia, né, agir de má fé, o roubo. Então, eles são considerados aí violência, imoralidade e crime. Então, se nós pudermos assim considerar aí os seres humanos como seres racionais, né, que são dotados de vontade, né, tem um livre-arbítrio, a capacidade de se comunicar, a capacidade, né, de viver em sociedade, a capacidade de interagir com a natureza, com o tempo, com as culturas, né? Então, a sociedade, ela nos define como sujeitos do conhecimento, né? Sujeitos aí da ação e localizando aí a violência em tudo aquilo que reduz um sujeito à condição de objeto. Então, a violência, ela transforma o ser humano em um objeto, né? Que pode ser manipulado, que pode ser moldado, que pode ser jogado fora por outro indivíduo. Então, os valores éticos, né? Do ponto de vista da ética,
as pessoas elas não podem ser tratadas como coisas. Então, esses valores éticos, eles se oferecem como expressão e garantia da condição dos sujeitos, proibindo aí moralmente que o outro nos transforme em coisas usadas e manipuladas. Então, a ética ela é normativa, assim. Como que ela é normativa? É exatamente porque as normas elas visam impor limites, controles ao risco permanente da violência. Então, os constituintes do campo ético. Então, para que haja aí uma conduta ética, é preciso que exista um agente consciente, isto é, um agente que conheça a diferença entre o bem e o mal. Por isso eu botei a imagenzinha aí, né, dessa questão da consciência, a pessoa procurar saber o que é o certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido, o que é virtude, o que é vício, né? Então a consciência moral, ela não conhece tais diferenças, mas ela também reconhece como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas, né? Ou seja, e do modo de agir também em conformidade com os valores morais, como nós vimos anteriormente, sendo por isso responsáveis por suas ações, né? Por seus sentimentos, né? Pelas consequências do que você faz, do que você sente. Então, a consciência e a responsabilidade, elas são condições indispensáveis para a vida ética. Dentro desse contexto, nós destacamos aqui a questão da consciência moral, que ela se manifesta, antes de tudo, na capacidade que os indivíduos têm para deliberar diante das alternativas possíveis, ou seja, decidir, escolher qual delas deve seguir, né, qual decisão deve tomar antes de tomar aí uma atitude, uma ação. Então, a consciência moral ela tem a capacidade de avaliar e pesar se as motivações pessoais e as exigências feitas pelas situações, pelas consequências, devem ser realmente seguidas nesse meio, né? Nesse sentido, né? E se essas decisões, né, se essas exigências, elas estão em conformidade entre os meios e os fins. Então, essa obrigação de respeitar, né, o que foi estabelecido ou transgredir, né, está relacionada à questão da consciência moral, relacionada à vontade que a pessoa tem. Então, esse poder deliberativo e decisório do agente moral é a vontade. Então, para que essa vontade ela exerça tal poder sobre o sujeito moral, a vontade ela deve ser livre, né? Isto é, ela não pode estar submetida à vontade de um outro, nem pode estar submetida aos instintos das pessoas, né? Às paixões, mas ao contrário, ela deve ter poder sobre eles e sobre elas. Um outro ponto aí relacionado à questão dos constituintes do campo ético é o próprio campo ético, que é constituído pelos valores, certo? Pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, isto é, as virtudes, né? Então, essas elas são realizadas pelo sujeito moral, principalmente porque eles são constituídos da existência ética. Então, o sujeito, né, ético e moral, ou seja, a pessoa, ela só pode existir se preencher aí as seguintes condições. Primeira condição é ser consciente de si e dos outros, ou seja, ela deve ser capaz de refletir, de reconhecer a existência dos demais seres humanos como sujeitos éticos iguais a eles. Então, todos nós somos indivíduos, seres vivos, humanos, né, dotado de conhecimento, nós somos iguais. Temos a oportunidade e a vontade de escolhermos. Ser dotado de vontade, ou seja, ter a capacidade de controlar e orientar os seus desejos, né, os seus impulsos, as suas tendências, os seus sentimentos, né? Ou seja, se esses sentimentos eles estejam em conformidade com a sua consciência, né? Se você está consciente disso, a vontade e a capacidade
deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis, ou seja, procurar o que é melhor. Um outro ponto relacionado ao sujeito ético e moral é ser responsável. Ser responsável por quê? Ou para quê? Para reconhecer como autor da sua ação, né? Para reconhecer-se como autor da sua ação, né? Avaliar os efeitos, as consequências dela sobre você e sobre os outros. E assumir também bem como as suas consequências. Então, você ser responsável, você assumir os seus atos. Se teve consequência, eu vou respondê-las, eu vou aceitá-las. E o outro ponto do sujeito ético e moral é ser livre, ou seja, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes, ações, né? Por não estar submetido aos poderes externos que fornecem aí e, ou seja, esses poderes que têm a capacidade de coagir, né? De constranger esse indivíduo, de forçar a pessoa a querer fazer alguma coisa que ela não quer. Então, essa questão da liberdade, ela não é tanto o poder para escolher entre vários possíveis, mas o poder para se autodeterminar, né? Dando a si mesma aí as regras de conduta da sua vida, né? Sendo o agente decisivo da sua vida, do seu poder de escolha. Escolher o certo, o bem. Então, o campo ético, ele é constituído aí de, de dois polos importantes, né? Que é o agente ou sujeito moral e os valores morais ou virtudes éticas. Do ponto de vista do agente ou sujeito moral, a ética ela faz aí uma exigência essencial que é a diferença entre a passividade e a atividade. Então, essa passividade é aquela que deixa, né, que se deixa governar, se arrastar por seus impulsos, por suas inclinações, por suas paixões, pelas circunstâncias, seja ela boas ou má, né, ou pela opinião alheia, pelo medo do que os outros vão pensar de você, pela vontade do outro. Ah, isso é melhor para você, então faça assim. Então, não exerce aí a sua própria consciência, a sua própria vontade, o seu ser direito de ser livre, né? Ou seja, a sua liberdade, o seu ser responsável, né? Já ao contrário da passividade, nós temos a atividade ou o virtuoso, que é aquele que controla interiormente seus impulsos, né? Suas inclinações, suas paixões, que luta consigo mesmo e com os outros, ou luta ou discute, né, aí consigo ou com os outros aí o sentido dos valores, dos fins estabelecidos, né, quem indaga se deve, como deve ser respeitados ou transgredidos por outros os seus valores, os seus fins superiores, né, a sua existência, que avalia aí a sua capacidade para dar a si mesma as regras de conduta, né, que consulta aí a sua razão, a sua vontade, antes de agir, que tem consideração pelo outro, que não se subordina, né, nem se submete cegamente às ideias dos outros, como o ser passivo faz, né? Mas que responde pelo que faz, que julga suas próprias intenções, né? Que recusa a violência contra si e contra os outros. Já do ponto de vista dos valores morais, a ética ela exprime aí a maneira como a conduta e a sociedade ela definem para si mesmo o que julgam ser violência, o que julga ser crime, o mal ou o vício. Como contrapartida disso, o que consideram ser o bem e o que é virtude, né? Então, por realizar como relações social, a ética ela não é alheia ou indiferente às condições históricas e políticas, econômicas e culturais da ação moral. Ou seja, embora toda a ética ela seja universal do ponto de vista da sociedade, né, ela está em relação com o tempo, com a história, então ela está sempre aí se transformando para responder às exigências que as novas culturas, ou seja, as culturas vão surgindo, aí a sociedade vai evoluindo, né? Então,
Por quê? Porque nós somos seres históricos e culturais, então nós nos adequamos às ações ao longo do tempo, né? Conforme a história ela vai se desenrolando. Então, além de sujeitos ou pessoa moral e de valores, nós também fazemos parte aí dos sujeitos do campo ético, né? Que ainda é constituído por um outro elemento, que são os meios, né? Para que os sujeitos realizem aí os fins. Aí eu pergunto para vocês, concordam com essa frase, os fins justificam os meios? Né? Então, se você tem esse hábito, né, de colocar essa afirmativa, né, os fins justificam o meio, para alcançar aí algum fim legítimo, você precisa refletir dentro da ótica ética, né? Porque todos os meios disponíveis eles são válidos. No caso da ética, porém, essa afirmação ela deixa de ser óbvia. Por quê? Porque a ética ela suponha uma sociedade que considere um valor e um fim moral a lealdade entre seus membros, né? Baseada aí na confiança, né? Nessa troca aí. Isso significa que a mentira, a inveja, né, o processo de adulação, né, a bajulação, ou agir de má fé, a crueldade, o medo que as pessoas têm de ser excluídos, né, da vida moral, ali, da vida assim, social, as ações que empregam aí como meios para alcançar o fim serão imorais, né? Então, às vezes, algumas decisões, né, usando aí os fins justificam os meios, elas vão de contra a moral. Então, o que a gente pode colocar, né? Pode acontecer que por força de alguém a lealdade seja precisa, seria preciso aí fazer sentir medo, né? Para que a pessoa ela possa continuar sendo leal, ter aí uma punição para a deslealdade dela. Então, se ela for desleal, nós vamos ter uma punição, vamos excluir ela aqui do nosso meio. Então, ou seria possível assim mentir, né, para que não se perdesse aí a confiança de um grupo de pessoas. Às vezes você tem que dizer a verdade, mas aí você não diz, né, para que você tenha ali aquele grupo social, você continue fazendo parte ali daquele grupo. Então, nesses casos, o fim, né, relacionado aqui é a lealdade, ele não justifica os meios, que é o medo e a mentira, não é isso? Então, a resposta ética é não. Então, é assim. Se a lealdade é o fim, ela não justificaria os meios, que é o medo e a mentira? Então, a resposta para isso é não. Sabe por quê? Porque esses meios, eles desrespeitam a consciência e a liberdade da pessoa moral, que agiria aí por coação externa e não por reconhecimento interior do verdadeiro fim do princípio ético, né? Então, nesses casos, e em específico no caso da ética, nem todos os meios são justificáveis, mas apenas aqueles que, né, que estão de acordo com os fins da própria ação. Ou seja, em outras palavras, fins éticos exigem meios éticos, né? Em relação a relação aí entre os meios e fins pressupõe que a pessoa moral ela não existe como um fato dado, mas ela é instaurada pela vida social, né? Precisando ser educada para os valores morais e para as virtudes. Então, ser ético e livre será, portanto, pôr-se de acordo com as regras morais da nossa sociedade, interiorizando, né? Colocando elas aí no seu meio, fazendo realmente. Então, ser ético é questão individual. E aqui estão nossas referências.